Buenas, logo quando um relacionamento termina, você fica tomado pelo desespero e começa a se humilhar para tentar fazer com que a outra pessoa fique. Mas o que você ignora é o seguinte: quanto mais você insiste, mais você repele a pessoa, porque ela tomou uma decisão consciente. E quando você fica insistindo, você está indo contra a vontade dela. Portanto, é um atentado contra a vontade e a autonomia da outra pessoa. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que fazer nas primeiras 24 horas após um término. Eu sei, você chegou nesse vídeo buscando aliviar um pouco aquela dor, aquele buraco no peito, e está buscando uma resposta rápida, mas eu já te adianto, não existe solução fácil, porque um término, ele é um somatório de diversas dinâmicas que já estavam acontecendo nesse relacionamento. Então, não vai ser com um ato desesperado que você vai conseguir retomar isso, muito pelo contrário. Muitas vezes, aquela pessoa, ela tem uma tendência, uma predisposição a estar com você, mas através dos seus atos, você vai afastando essa pessoa cada vez mais, porque ninguém fica contra a própria vontade. Então, você tem que aprender a ter mais clareza emocional para lidar com isso, para não ficar atentando contra a vontade do outro. E eu sei, nessas primeiras 24 horas, você vai estar em estado de negação. Você vai ficar lendo conversas, vai ficar olhando fotos e fica se perguntando o que fazer nas questões mais triviais. Por exemplo, o que eu faço com a minha rede social? Será que eu mantenho as fotos? Será que eu tiro? Será que eu apago as fotos da minha galeria? Será que eu apago as conversas? Será que eu tento uma última aproximação, uma última tentativa? Mas é o seguinte, como eu disse antes, esse término é um somatório de diversas dinâmicas que já estavam acontecendo. Então, essa situação serve para te ensinar a ter um pouco mais de resiliência, a ter um pouco mais de paciência e ter um olhar mais racional para a situação. Esse momento de afastamento era tudo o que você precisava, até para decidir se esse relacionamento era saudável ou não. Porque isso é muito comum acontecer nos meus atendimentos como terapeuta. A pessoa chega com dor, chega desesperada, ela quer retomar essa relação a todo custo, só que no transcorrer das sessões, através de uma série de ferramentas que eu vou fornecendo, ela vai ficando mais racional, ela vai tendo mais autonomia. Então, muitas vezes, essa pessoa passa a questionar se ela realmente quer estar com outro. Ela passa a questionar se elas não têm valores diferentes, se a personalidade do outro não entra em dissonância com a personalidade da pessoa. Então, essa pessoa vai enxergando, vai tirando aquela venda dos olhos, vai tirando aquela pessoa do pedestal. Então, nesse processo, para de ficar idealizando o outro. Então, começa a enxergar a pessoa que está na tua frente de modo objetivo, de carne e osso. Porque muitas vezes o movimento do amor é esse. Você enxerga alguém e ama aquilo que ela pode se tornar. Ou seja, é um presente para o futuro. É um sistema de confiança. É um salto de fé. Porque você vê qualidades naquela pessoa que podem ser melhoradas estando dentro de um relacionamento. Então você vai ser um instrumento para que aquela pessoa consiga amadurecer, consiga ir em direção ao bem, ao belo. Então, nessas 24 horas servem justamente para você não tentar retomar essa relação a qualquer custo. Porque muitas vezes existe amor, existe carinho, cumplicidade, só que vocês estavam entrando em atrito por conta de alguma questão prática do cotidiano ou por alguma questão de incompatibilidade de personalidades. Então você tem que ter um olhar apurado para conseguir detectar essas falhas, esses pontos. Porque muitas vezes você vai fazer aquele movimento desesperado, num primeiro momento a pessoa fica, mas conforme o tempo passa, aqueles problemas que vocês tinham voltam. Então, quando isso começa a acontecer, tu vai começar a alimentar uma mágoa, um ressentimento. E de modo inconsciente, tu vai querer punir aquela pessoa. Sempre quando aquela pessoa fazer algo, você já vai ter uma caixa de ferramentas com várias punições a postos
caso aquela pessoa pise novamente no teu calcanhar. Então fica insuportável lidar com alguém assim. É muito bacana porque essa é justamente a dinâmica daquela música Runaway do Kanye West, onde ele fala que ele tem um plano que é para a pessoa correr o mais rápido possível. E é exatamente isso que acontece. Essa pessoa, muitas vezes você não se acha digno de receber aquele amor. Muitas vezes porque tu idealizou o outro, você acha que é um ser inalcançável de luz e que você não é nada. Então tu passa a ser regido pelo medo. Tu assume que não é digno daquela pessoa. Então, de modo inconsciente, você vai fazendo uma série de testes, joguinhos e chantagens emocionais para ver se, apesar de tudo, o outro vai ficar, a outra pessoa vai ficar. Só que isso acaba cansando ao longo do tempo. E quando uma pessoa tenta retomar essa relação nas primeiras 24 horas, de modo desesperado, é exatamente isso que ela faz. Não é raro, quando uma relação entra em colapso, um dos dois, sendo casado, sugere o divórcio. Muitas vezes essa pessoa não quer aquilo de fato, mas ela quer testar a reação do outro. E muitas vezes o outro também não quer o divórcio, mas mesmo assim aceita, porque da mesma forma, de modo espelhado, o outro também quer ver a tua reação. E no fundo vocês dois sabem que estão se enganando, estão mentindo. Não é isso que vocês querem de fato. Mas por conta de ego, de palavras, desse joguinho de poder, muitas vezes uma relação que poderia dar frutos, uma relação que podia ser feliz, termina. Porque são duas pessoas imaturas brigando entre si. Então, dando uma resposta objetiva, muitas vezes a melhor escolha é não fazer nada. Porque até agora você tentou manipular, você tentou conversar, argumentar e não deu certo. Então, é um forte indicativo que você deve se afastar dessa situação e ter um olhar crítico sobre ela. Aprender a olhar para as próprias falhas, defeitos e ter uma leitura racional sobre toda essa relação. Será que é isso que eu quero? Será que eu me imagino vivendo com essa pessoa pelos próximos 50 anos da minha vida? Porque não existe nada mais deprimente do que um relacionamento onde a satisfação do outro é tornar a vida do cônjuge um inferno. Isso acontece. Muitas vezes não é o amor que une as pessoas, é a raiva, o ódio, o ressentimento. Então essa pessoa assume compromisso, fazer da vida do outro um inferno. Isso é estar morto em vida. É uma maneira miserável de se viver. Nenhum ser humano deveria se sujeitar a isso. Mas muitas vezes é o que acontece quando o ego fala mais alto e as pessoas não estão preocupadas em olhar para as próprias virtudes e ver o que poderia ser melhorado. Então, muitas vezes as pessoas perdem o céu por conta de atitudes momentâneas e muitas vezes essas pessoas vão dizer coisas que elas não gostariam de ter dito apenas para querer ferir a outra pessoa. Todo mundo já passou por aquele momento na qual tu pede para voltar de um modo desesperado e tu acaba escutando tudo que não quer. Não te amo mais, já apaguei todas as nossas fotos, já apaguei nossas conversas. Não te quero mais, eu não quero que você me procure. Muitas vezes a pessoa não queria dizer aquilo, mas você foi insistindo, insistindo, insistindo. Então todo aquele sentimento animalesco da pessoa veio à tona, aquele instinto de caça ao caçador. A pessoa se sentiu acuada e ela tem que reagir de alguma forma, ela tem que morder de alguma forma. Então é nessa fase, é nesse momento que você vai escutar tudo que não quer. E claro, se você quiser salvar esse relacionamento, a melhor escolha é tentar olhar para os erros dessa relação e para a dinâmica geral. E, assim, sendo sincero, a pessoa não consegue fazer isso sozinha, nesse momento de dor. Porque é o seguinte, uma relação é feita de duas pessoas. Elas estão frente a frente. Então, aquela outra pessoa vai ser um reflexo da tua personalidade. Todo o teu mundo, todas as tuas emoções, sentimentos, sensações vão ser moldadas pelo outro. Vocês estão isolados. Então você não consegue vislumbrar uma realidade além daquilo. E é nesse momento que buscar uma terapia pode ser primordial
para salvar o teu relacionamento ou para te dar forças para seguir sozinho ou sozinha. E é justamente isso que eu faço no meu processo terapêutico. Eu vou te ajudar a avaliar essa situação e te dar ferramentas para lidar com isso. Seja seguindo sozinho, ou seja restabelecendo essa relação com respeito, amor e cumplicidade. O link para minha mentoria está aqui na descrição desse vídeo. Clicando ali, você terá todas as informações sobre como funciona. E não deixe de se inscrever no meu canal para continuar recebendo esses vídeos, tratando relacionamentos de forma madura e realista. Um forte abraço e até o próximo vídeo.